Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui oficialmente ao nosso podcast criminal, o Clube Criminal, todo dia, do meio-dia a 1, junto com você aí no seu almoço, trazendo sempre uma novidade de direito. Hoje nós vamos falar do tema de provas no Tribunal do Júri com o Dr. Denis, que é defensor público e tem uma atuação vasta nessa área do Tribunal do Júri. Nós temos aqui agora também junto o Dr. João Ricardo Batista, o cara que já fez júri em mais comarcas que eu conheço, quiçá dizem que ele fez júri até na Lua. Tá? E comigo, Rodrigo Alvarez, também sou defensor público aí há mais de 10 mil anos. Bom, vamos lá, fala, João. Fala, pessoal, bom dia a todos. É com grande prazer que nós iniciamos mais um episódio do nosso podcast Clube Criminal. Quero agradecer a todos que estão aqui presentes, sempre pontualmente ao meio-dia no Instagram, e a você também que está pegando o replay no Spotify. Para assistir os mais de 50 episódios, sempre com convidados mais que especiais, vá lá no Spotify, busque Clube Criminal e simplesmente esbalde-se à vontade com todo esse manancial de conteúdo. Quero agradecer também aqui a presença do nosso convidado especialíssimo, Dr. Denis Sampaio. Fala de onde você é, fala quem é você, qual que é a sua atuação, para que quem não te conhece, passe a te conhecer. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer aí a vocês, Rodrigo, João. Desde o convite eu comecei a mexer ali nas redes sociais de vocês, já vi que é um grande sucesso. Parabéns, uma iniciativa muito bacana que, especialmente agora com essa situação nossa aí de pandemia, vocês estão movimentando bastante as redes sociais e passando muito conhecimento para os advogados, advogadas criminalistas. Isso é bem legal mesmo. Parabéns. Bom, obrigado, Fer. Meu nome é Denis Sampaio, sou defensor público há mais de 20 anos, sempre atuando na área criminal, especialmente no Tribunal do Júri. Antes de ser defensor público, fui advogado, ou seja, advogado criminalista, ou seja, mais de duas... Se o João falou aqui, aliás, o Rodrigo falou aqui que tem mais de 10 mil anos, eu acho que eu tenho mais de 20 mil anos nessa atuação aí da defesa criminal. Antes de ser defensor, já era professor, então tenho mais tempo de magistério do que de defensoria, também sempre atuando na área criminal, né? Sempre no direito, no processo penal, sou mestre em ciências criminais, doutor em ciências criminais, ou seja, são 2 décadas aí de muito estudo e aprendendo muito com vocês. E sou defensor público aqui no Rio de Janeiro, titular do 2º Tribunal do Júri aqui do Rio de Janeiro. Perfeito. Pessoal que está assistindo aqui, ao vivo, aqui em cima tem uma setinha, em cima da cabeça do Rodrigo. Clica ali, você vai já abrir o perfil do Dr. Denis Sampaio, não tem problema você sair um pouquinho e voltar, vai lá e acompanha o Dr. Denis, tá? Nem precisa sair, João, só clicar aqui na setinha, ó, já dá para seguir todo mundo. Legal. Então, eu também venho fazendo bastante, né, conteúdo, aí, especialmente de provas e Tribunal do Júri, então se o pessoal seguir lá, acho que vai ser legal também, essa parceria com vocês. Show de bola. Vamos começar nosso tema, então, para falar agora do tema, né? Prova no Tribunal do Júri. Quando a gente fala esse tema, o que me vem na cabeça é a produção de prova em plenário. Você quer dividir? Você quer falar do plenário? Como é que a gente pode fazer aqui, Denis? Vocês que mandam. Eu acho o seguinte, o Tribunal do Júri é um procedimento realmente especial. O João sabe muito bem disso, né? Já estou em todas as comarcas do Brasil e talvez, como o João apontou aí, como o Rodrigo apontou, da Lua, sabe que o procedimento ele é totalmente diferente do procedimento ordinário, né? Então ele tem as suas especificidades na primeira fase e na segunda fase. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma divisão de primeira e segunda fase. Claro, vamos lá. Posso falar? Pode ir. Bom, seguindo nessa linha, né, nós temos dois momentos realmente diferentes, mas sempre com foco no plenário. Quando eu digo foco no plenário, é que a regra, a decisão do mérito da discussão dos crimes dolosos contra a vida será tomada em plenário do júri, não por causa daquele princípio do indúbio pro societate, que a gente sabe que isso não existe, isso é um discurso autoritário, inconstitucional, mas a regra é que lá sejam tomadas decisões justamente porque a Constituição diz que quem tomará as decisões dos crimes dolosos contra a vida será o Conselho de Sentença. Ou seja, a regra constitucional é que nós tenhamos a segunda fase.
há um filtro entre a primeira e a segunda fase. Indiscutivelmente há esse filtro. Mas o filtro é que, como regra, ele acaba sendo mais extenso do que uma decisão condenatória e seguindo lá para a segunda fase. No entanto, todas as vezes que pensarmos em plenário do júri, nós temos que pensar com um foco de defesa perante o juiz natural. Ou seja, desde do momento investigativo da primeira fase e nos preparando para a segunda fase, pensando em regra em plenário. Portanto, se nós temos uma primeira fase de discussão probatória, nós temos que ter técnicas e regras específicas e estratégias. Isso é muito mais importante para o advogado e a advogada que está nos acompanhando aqui, porque nós temos que atuar com estratégia em todas as searas. Mas o Tribunal do Júri, com a sua especificidade, porque ao final você vai ter toda uma repetição ou não da primeira fase. Então, as suas estratégias na primeira fase surtirão reais efeitos para a segunda fase. Então, tem dois pontos que o João conhece muito bem, de extrema relevância no procedimento do júri, e que muitas das vezes o advogado, a advogada criminalista minimiza a sua importância, que é a resposta e o 422. Ou seja, é o momento de nós introduzirmos a discussão probatória, as nossas estratégias probatórias na resposta para a primeira fase e depois o 422 para a segunda fase. Muitas das vezes eu como defensor, recebo muitos processos de advogados que acabaram renunciando, e a renúncia se dá por diversos fatores, especialmente no Tribunal do Júri, horários que não foram pagos, advogados que não estão preparados para enfrentar um plenário, ou divergência com o seu cliente, que sei lá. O porquê da renúncia não importa. O que importa, e o Rodrigo sabe, como defensor público, que acaba que a gente recebe muita carga dessa de renúncia de advogado, e aí eu começo a analisar essas duas principais peças, a primeira a resposta, a segunda 422, e vejo que existem alguns equívocos, ou omissões ou exageros. A resposta, às vezes, vem com uma estrutura de conteúdo, jurisprudência, doutrina, aquele negócio todo que, na prática, Rodrigo, você sabe muito bem, o juiz nem lê. E o que até quero fazer uma pergunta para você, Denis, aí no meio. Eu acho que você tocou num ponto muito legal, que é o que a gente sempre fala aqui, né? O plenário do júri é um grande filão para os advogados, tipo assim, uma área de atuação muito boa, porque é onde dá para se cobrar muito, né? Os honorários ali vão ser maiores, e a maioria dos advogados não fazem. Então, o tanto de processo que a gente recebe na defensoria, porque o advogado não está pronto, por N razões, como você disse, mas ali tem uma abertura muito grande, né? Porque a gente atua por crimes, inclusive, que o réu teria condição. E aí a minha pergunta, você vai nesse ponto. Você já, em quantas, vamos perguntar assim, quantas impronúncias, absolvição sumária, melhor, pronúncia não, mas quantas absolvições sumárias você já viu nessa teu caminhar aí do Tribunal do Júri especificamente? Você sabe contar? Quantificar eu não consigo. Todo mundo me pergunta, Denis, quantos júris você já fez? Eu não coloquei, são 20 anos nisso, é muito júri, e eu nunca quantifiquei. Concordo contigo que existem pouquíssimas absolvições sumárias, pouquíssimas, mas não existe por esse procedimento. Tem dois fatores aqui envolvidos. Primeiro, que é o procedimento por si só, que já indica a regra lá para o plenário. O segundo é que o nosso sistema está todo equivocado, né, o Rodrigo? Está todo equivocado, né, João? São acusações exageradas, são defesas não capacitadas para enfrentar essa acusação exagerada, são juízes que não utilizam o que tem que utilizar, que é o filtro, e acaba colocando pronúncia do que não tem que ser pronunciado, e aí geram diversos outros efeitos. Uma pessoa presa quando o MP pede em plenário absolvição, desclassificação, ou mesmo não, mas acaba que aquele plenário que poderia ser mais objetivo, ele acaba se estendendo por exageros, por não filtros decisórios. Então, voltando à tua pergunta, já vi algumas? Já. Poucas, sim, poucas. Em pronúncias. Desclassificação a gente vê até mais. Desclassificação a gente vê até porque o crime é tentado, aí a vítima passa aquela informação de desistência voluntária, confronto entre traficante, supostos traficantes e policiais. Desclassificação nós vemos mais. Aí em pronúncia
e a absorção sumária são poucas, mas não existe. São poucas. Eu fiquei um tempo, né, uns 2 anos só, específico no Tribunal do Júri. E antes disso também, por uns 2, 3 anos ali, eu atuei em uma comarca que era mista, então fazia também júri. E foi só um caso até hoje de absorção sumária que eu efetivamente consegui, vou falar até consegui, porque foi no tribunal. Não foi nem no juiz de primeiro grau. Então é muito raro, né? Rodrigo. O tribunal vai depender também da Câmara Criminal, é aquela roleta russa do nosso sistema judiciário que infelizmente a gente sabe que existe. Você sabe que primeiro, João, só antes de te interromper, você sabe que o Rodrigo falou aqui, a primeira absorção sumária, você sabe que eu enfrentei semana passada, chegou para mim, o primeiro caso de induzimento a suicídio. Há 20 anos eu vou defender o primeiro caso de induzimento a suicídio. 20 anos depois. Olha só, tem crimes que não são usados, né, vamos dizer assim. Vai lá, João. Muito interessante, muito interessante. Pessoal, só para esclarecer aqui, tem um detalhe muito importante com relação à absorção sumária, que muitas pessoas desconhecem. A absorção sumária, ela geralmente acontece quando não há o arquivamento diretamente pelo Ministério Público. E ele acaba denunciando um caso que era caso de arquivamento. Ah, mas pode ter arquivamento no júri? Pode sim. Há casos que a legítima defesa é tão flagrante, mas tão flagrante, que o próprio Ministério Público pode reconhecer aquela legítima defesa. E aí, naquele momento, onde ele sendo o opinio delicti, né, ele que é o dono da ação penal contra alguém, ele entende que não há ilicitude no fato e não há crime a ser denunciado. Né? Então, pode acontecer isso com certeza. Essa valoração de ilicitude da conduta, ela é e deveria ser feita pelo Ministério Público. Mas quando há casos onde há uma denúncia que é flagrante a falta de ilicitude da conduta e isso vai para o judiciário, recebida, né, aquele momento ali de recebimento, pode haver essa absorção sumária, né, dali da resposta à acusação. É isso aí. É isso aí. Mas voltando, então nós temos a estratégia, a resposta acaba... muitas das vezes o advogado colocando muito conteúdo desnecessário, antecipando a sua tese, isso é uma quebra de estratégia muito complicada, então antecipa a estratégia, mas minimiza no que é o mais importante, que são as provas, as testemunhas reais, as diligências. O João sabe muito bem, na primeira fase as pessoas, muitas das vezes, acabam rolando testemunhas de caráter. Isso aí pode ser um tiro no pé na primeira fase absurda, porque a relação subjetiva do acusado na primeira fase ela é pouco analisada. Como eu disse, a regra, quem vai analisar essa estrutura é o conselho de sentença. Muitas das vezes, uma testemunha de caráter na primeira fase gera a pronúncia do acusado. Muitas das vezes, eu já vi inúmeras vezes, uma testemunha de caráter acabar dando aquele aconchego probatório para que o Ministério Público requeira a pronúncia e o juiz pronuncie. Então, são questões que a gente tem que analisar. Existem provas diabólicas, defensivas na primeira fase que a gente não pode cometer como erro. Mas você ia falar alguma coisa? João, não, tem uma pergunta que eu acho que é legal nesse ponto, né? Se você deve levar as testemunhas ao plenário ou aproveitar já essa primeira fase para ouvir, para explorar. Qual que é a estratégia que você usa, Denis? Você gosta de levar a testemunha lá para o plenário? Você acha que é melhor já saber antes o que ela vai falar ali e levar ela na primeira fase? Você guarda alguma testemunha para o plenário? Isso é uma pergunta interessante também. Sim, muito interessante. Bem, se pensa eu levar a testemunha, quer dizer, a defesa produzir uma prova, nós estamos falando de prova defensiva. O primeiro ponto eu acredito que o plenário tem que ser o momento realmente de produção de prova. Mesmo que hoje todas as provas sejam gravadas na primeira fase, a repetição em vídeo, para isso, minimiza muito a tomada de decisão pelos jurados. Então, a humanização da prova, é um tema que eu gosto muito, foi tema do meu doutorado, a humanização da prova é aquilo que deve ser realmente observado para que os jurados tomem as suas decisões. E quando você, defesa, tem o controle dessa prova, quer dizer, sabe realmente quais são os limites, ou até onde essa defesa, essa testemunha defensiva pode chegar, ou abusar dela, é o momento de você estrategicamente saber qual o local processual para produzi-la.
regra, e aí vamos como regra. No direito existem regras e, naturalmente, todas as regras possuem suas exceções. Regra, a minha produção probatória defensiva se dá em plenário do júri. É um momento em que eu consigo trazer a maior estrutura de informação e de humanização. Eu tenho certeza absoluta que uma testemunha de defesa que viu o fato em plenário surte muito mais efeito do que na primeira fase. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma grande dificuldade com produção de prova pericial no curso do processo. Por exemplo, exumação de cadáver. É algo que, às vezes, é necessário. Eu já tive processos onde a prova da inocência do crime e, quem sabe, até da confirmação da versão supostamente isolada do réu estaria no cadáver da vítima a partir de, sei lá, projéteis não transfixantes, que mostra que a vítima teria sido atingida por mais projéteis do que todo mundo diz, ou seja, um terceiro teria atirado, isso legitimaria uma legítima defesa do acusado, enfim. O projétil estava lá dentro do corpo, eu não consigo, o juízo nega, prova pericial. Outra coisa, perícia em celular, às vezes tem lá, eu sei que se periciar o celular tal. Então, nega-se muito provas periciais para a defesa, né? Como superar isso, doutor? 2 pontos aqui, João. Primeiro ponto, a defesa muitas das vezes fica muito refém do princípio da presunção de inocência. Denis, o que você está falando é que há necessidade de inversão de ônus da prova, a defesa produzir prova, aquele negócio todo. Não, não é nada disso. O princípio da presunção de inocência é um princípio de civilidade, é um princípio extremamente relevante, é um princípio que todo mundo conhece, mas tem que ser muito bem manejado na prática. O que eu digo, e aí puxando muito dos estudos do direito italiano, a defesa não pode ser uma defesa inerte, especialmente no júri, ela tem que ser uma defesa em movimento. Eu tenho uma fala, alguns escritos sobre se defender provando. Isso é muito importante, se defender provando. Então, a defesa tem que atuar. E aí, na prova pericial, a defesa vai atuar, Denis? Tem que atuar. Tem que atuar. Sigo no segundo ponto da sua fala. O advogado ou advogada tem que pensar que estuda muito direito penal, estuda muito processo penal, criminologia. Isso é o básico para qualquer atuação na área criminal, especialmente do Tribunal do Júri e todas as outras, né, disciplinas multidisciplinares aí. Mas a prova técnica, a prova pericial, a gente não conhece. Denis, você está me dizendo que você não conhece? Não, eu estudo isso há 20 anos e realmente conheço pouco. Pouco no sentido de me igualar a um perito. Então, você que é advogada, você que é advogado, tem que ter em todos os procedimentos do Tribunal do Júri alguém ao seu lado que tenha especialidade nas matérias. Então, um dos pontos principais, João, principalmente para advogado, para advogada, o defensor e a defensora fica um pouco limitado por uma questão financeira do assistido. Mas aquele cliente que tem uma condição financeira tem que contratar assistentes técnicos. Ainda que não existam pareceres para serem juntados ao processo. Mas um assistente técnico vai pegar um laudo pericial, um laudo de balística, um exame de corpo de delito, e vai estudar tudinho contigo, quais são as possibilidades, as impossibilidades, e te trazer ali uma técnica, prática, estratégica, para que você atue de forma muito mais objetiva. E com essa objetividade, você vai requerer algumas provas que o julgador talvez indeferiria se você fizesse esse requerimento de forma genérica. Mas se você objetivasse o seu requerimento, fica difícil dele indeferir. E se indeferir, claro, violou a plenitude de defesa, e vamos discutir nos tribunais essa violação, o limite probatório das partes, o limite decisório do julgador. Resumindo a tua pergunta, as provas técnicas elas devem ser muito bem estudadas. E muitas das vezes nos capacitamos para isso, mas precisamos de algum contato, de algum diálogo com pessoas capacitadas, especificamente capacitadas para esse tema. É um tema que não podemos, especialmente no Tribunal do Júri, não podemos inobservar. Eu estou vendo aqui que entrou o promotor Diego Braga. Talvez ele seja promotor de justiça. Nós sabemos
nós sabemos que o Ministério Público ele tem toda uma estrutura, né, um background ali, que o promotor, o Diego, quando tiver com dúvida, ele vai lá na sua instituição, bate na porta de um perito e diz assim, no GAECO ou qualquer outra, aí vai depender de cada estado, vai bater, ela vai falar, eu estou com esse problema aqui, e aí nós precisamos resolver. Aquele grupo específico de técnicos vai dar toda uma estrutura, um conteúdo, um alicerce para o Diego fazer uma belíssima acusação. Nós da defesa, para que tenhamos um efetivo contraditório, precisamos disso também. Ô, Denis, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha estratégico rolar uma testemunha, que não é uma testemunha que viu o fato, mas, por exemplo, igual você falou, eu estou estudando esse processo do júri junto com um assistente técnico meu. Então, vamos lá, um médico que vai falar para mim sobre a medicina legal ali. E aí eu arrolo esse médico que não fez laudo, que não participou de nada do processo, mas para fazer perguntas técnicas para ele. Uma testemunha técnica, vamos chamar assim. Eu sei que tem o nome correto na doutrina, mas vamos chamar assim. Uma testemunha técnica ali. Ela não fez nenhum laudo no processo, ela não viu nada, mas ela estudou o laudo comigo. Eu quero que ela vá lá para falar as possibilidades, como médico, do que até onde se pode ou não ir. Você acha isso interessante e em qual fase processual? Interessantíssimo, isso é chamado testemunhas expert. Isso a acusação faz em muitos processos, especialmente os processos complexos, nós sabemos muito bem disso. Arrola peritos que nem mesmo atuaram, delegados de polícia que atuaram, mas atuaram, na verdade, como presidente daquela investigação, mas realmente não investigaram. E a defesa tem que fazer isso sim, contratar não testemunhas, tá? Porque nós temos um limite, e aí nós sabemos, e vocês estão fazendo um trabalho sério, nós sabemos o seguinte, e eu fico muito tranquilo em falar aqui, eu tenho um curso específico de estratégias e técnicas no Tribunal do Júri, e eu fico muito tranquilo de fazer isso, porque eu me pauto sempre pela ética profissional e pela ética institucional. Quando nós temos essa ética, nós temos a possibilidade de gerar conteúdo respeitoso em todos os procedimentos, especialmente no Tribunal do Júri. Então você não vai contratar uma testemunha, mas na verdade você vai contratar o conteúdo daquela testemunha. E aí quando você leva um médico, contratação às vezes nem mesmo gera honorários, tá? Mas você vai chamar aquele médico, arrolar aquele médico, produzir uma prova técnica, são as chamadas testemunhas expert, para nos descrever algo que nós não sabemos, algo que o jurado especialmente não sabe. Por isso, o que eu acho, Rodrigo, mais interessante nesse momento é que essa testemunha expert ela seja, em regra, arrolada na segunda fase, salvo se na primeira fase nós estamos discutindo algo que pode gerar um efeito decisório diferente da pronúncia. Vou dar um exemplo. Quando você tem confronto entre policiais e supostos traficantes, tá? E você está defendendo o policial. Nessa defesa do policial, melhor do que ninguém é ele que está lá naquele confronto, sabe toda a dinâmica do local, a dinâmica fática, mas existem algumas questões que são realmente relevantes para gerar uma desclassificação ou mesmo uma absolvição sumária. O João deu exemplo aí. Um projétil que transfixou, não transfixou. Então nós temos que saber chamar um perito de local, por exemplo, ainda que não tenha trabalhado no processo, para analisar o local dos fatos e saber se na transfixão o projétil acertou de qual forma um muro, um anteparo, um chão, se foi de diagonal. Porque se foi de diagonal, a pessoa está numa posição. Se foi de cima para baixo, num ângulo de 90 graus, nós sabemos que uma pessoa está deitada e o disparo se deu dessa forma. Então, e talvez nisso não vai gerar uma legítima defesa. Então, se eu tenho essa discussão, para que eu vou arrolá-lo para a primeira fase? Nesse ponto pode me prejudicar, inclusive, com uma estratégia defensiva. Agora, se o eixo de discussão se deu num ângulo não de 90 graus, de 35, de 40 graus, de 45 graus, nós podemos ali começar a discutir realmente
um conflito armado entre pessoas. Então, eu digo para vocês, qual é a beleza do júri? Qual é a beleza do procedimento criminal, mais especialmente nossa fala do Tribunal do Júri? O João, que conhece todas as comarcas do Brasil, sabe disso. É que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Se vocês me chamam assim, falam assim, meus alunos às vezes falam, Denis, dá uma aula sobre feminicídio, sobre confronto, sobre... Olha, eu posso até fazer, porque são inúmeros casos que eu atuo. Só que não vai ser uma coisa real, porque ainda que a gente tenha uma certa repetição, cada caso vai ser um caso. E a beleza desse estudo de casos no júri é justamente isso. Cria para nós essa paixão de estudo diário, porque vai depender. Então, em regra, essas testemunhas expert eu acho interessante para a segunda fase. No entanto, existem casos que a primeira fase vai muito bem para rolar essas testemunhas. Show de bola. Rodrigo. Thiago Bonin apareceu por aí também. Seja muito bem-vindo aí, Thiagão. Thiago também é advogado, mestre também em direito penal. Fala, João. Fazer uma pergunta aqui, que essa pergunta ela é prática. E eu vejo muitos advogados... advogados engessados na produção de prova durante o júri, tá? Mas esse não é o momento de pedir provas. Mas já foi o memoriais para acusação. Né? Eu queria que você falasse sobre o tempo da requisição de provas, né? E também o tempo da juntada de provas. A gente sabe, o Código de Processo Penal, ele dá uma margem, a partir do momento em que o acusado ele nega em todo o empate, ele pode a partir dali, requerer, né, produção de provas. Fala um pouquinho para a gente sobre isso aqui, o momento de produção de provas. Foi o que eu falei lá no início. O primeiro momento que a gente não pode esquecer é na resposta à acusação. A resposta à acusação é um momento extremamente importante por dois fatores. Primeiro, o fator produção de prova, requerer a produção de prova, saber disso tudo. E muitas das vezes o momento da resposta é a lacuna, é não requerer. Né? Essa estratégia que é interessante em cada caso concreto. Importante. Quando o advogado ou a advogada estão no momento de resposta, o que eu acho que deve ser feito? Todo estudo de uma investigação, todo estudo, e já saber, tentar antever o que vem na primeira fase. O que virá na primeira fase. Então, a primeira fase vem muito complexa para a defesa. Então, talvez a melhor estratégia é ficar quietinho para ver o que vai acontecer. Não, a investigação está meio estranha ali, tem uma coisa que pode surtir efeito defensivo, vamos focar nisso aí, para que talvez isso gere um dado alternativo, uma contraprova. Ou seja, nós temos que, no momento da resposta, tentar antever. E como é que você tenta antever? Estudando. Estudando toda a investigação e os nuances da investigação. Abra um parênteses aqui, abra um parênteses. O bom advogado, a boa advogada, o bom defensor, a boa defensora, estamos falando só em plenário do júri, mas qualquer procedimento, mas especialmente o tribunal do júri, é aquele menos romântico possível, menos utópico possível. O que eu estou falando menos romântico, menos utópico? Muitas das vezes a defesa se apega a um pontinho, e o Diego, promotor de justiça, se ele atua no tribunal do júri, ele sabe muito bem disso, a defesa se apega a um pontinho e força toda a sua carga para aquele pontinho. E praticamente esquece, não pensa em 99 pontos da acusação. É uma defesa que entra fragilizada, seja nas estratégias, seja nas questões probatórias. A defesa tem que saber todos os pontos positivos e os pontos negativos de um procedimento, de um processo pelo tribunal do júri, na primeira e na segunda fase. Tem que ter o máximo de racionalidade na produção, estratégias e técnicas também. Não pode ser utópico e achar que aquele pontinho vai resolver a tua vida. Não, talvez não resolva. Então, João, na primeira fase, você já tem que antever na resposta e ali é o momento de produção de prova. Tá? Saber se vai colocar uma questão subjetiva na discussão probatória, talvez não seja o momento. Saber que o interrogatório do réu na primeira fase é muito importante. Quando eu digo importante, talvez seja a não produção do interrogatório. O interrogatório na primeira fase é aquilo que eu digo muito.
O silêncio não comete erros, especialmente na primeira fase. Não surte. Imagine que você tem uma produção probatória vasta, e o Diego, promotor de justiça, sabe muito bem disso, vasta produção probatória, que já vai gerar a pronúncia de uma pessoa, e aí o acusado é interrogado. A pergunta é, para que ele é interrogado? Para quê? A única resposta que eu dou é para dar mais chance para a acusação que, na segunda fase, se ele for interrogado e alterar qualquer coisa, ser chamado de mentiroso durante 30 minutos de sustentação acusatória. Portanto, a estratégia... Doutor, deixa eu só dar meus 20 centavos aqui. E o contrário, às vezes, raramente, acontece. Tem réus que têm um ótimo depoimento, uma ótima autodefesa. Para esses réus que têm uma ótima autodefesa, ótimo. Tá? E olha só, réu com ótima autodefesa é muito difícil. Para esses réus, eu gosto de colocar o interrogatório na primeira fase justamente para mostrar ele de forma linear durante todo o processo. Delegacia, primeira fase, ele fala a mesma versão e a verdade dele é inquestionável e intangível. Mas até deixa eu dar os 10 centavos, João. Ainda assim, eu acho que tudo isso depende do juízo. Por isso é muito importante entender aonde que você está atuando. E o João, que advoga em todo o país, né, faz júri em todo o país, uma coisa que eu aprendi, inclusive num júri que fiz, é que chegou numa comarca onde você nunca atuou, não tem um colega advogado, procura o defensor público da comarca. Troca uma ideia com o defensor público para saber. Porque às vezes, ainda que teu cliente tenha uma ótima defesa, algum ponto de contradição, se é aquele juiz que vai pronunciar de olho fechado todos os casos, sempre, algum ponto de contradição lá na frente pode acabar te prejudicando. Então, é muito importante conhecer o juízo. Estamos numa comarca que tem 2 varas do júri. A gente sabe que tem um juiz que tem muito mais pronúncia do que outro. Estou falando aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um pronuncia muito mais do que o outro. Será que compensa produzir aquela prova de interrogatório, ainda que seja um bom interrogatório ali? Então é muito importante isso, conhecer o juízo. E só para complementar, Thiago, rapidinho, eu tive um problema na cidade que eu atuei em Três Lagoas, porque a juíza, ela dava um tempo, ela dava 15 a 20 minutos para os jurados lerem as decisões. Então, quando eu fazia reze, estou lá na primeira fase, fiz minha alegação final, pedi uma legítima defesa, o juiz não deu. Eu vou e faço um reze. Bate no tribunal, o tribunal não tem como, ele tem que adentrar um pouco no mérito, porque ele vai ter que refutar a minha tese, para o processo continuar. E a juíza deixava os jurados lerem. Então, como estratégia, por conta daquela comarca específica, a gente parou de fazer reze. Não fazia mais, para que não tivesse essa análise e também não fazia mais a alegação final. A gente fazia, mas não explorava nenhuma tese, não falava nada. Simplesmente falava, me reservo o direito de falar em plenário. Porque como essa juíza deixava os jurados lerem as decisões, a decisão dela tinha que ser o menos invasivo possível no caso. Então, assim, era uma comarca bem difícil de lidar, bem diferente. Né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o Thiago tem toda a razão nesse ponto, toda a razão. Eu fico muito receoso, João, com esses réus bons pra caramba, porque os bons pra caramba na primeira fase talvez não sejam bons pra caramba na segunda fase, ou as belezas dele da primeira fase podem se contradizer com a segunda fase, então isso me complica bastante. Agora, o Rodrigo é defensor, sabe muito bem o que eu vou falar, tá? E nós trabalhamos como defensores públicos todos os dias. Hoje eu tenho audiência, daqui a pouco eu corro para o fórum fazer audiência, amanhã eu tenho júri, quarta-feira eu tenho audiência, quinta-feira eu tenho júri, eu trabalho todos os dias. O promotor de justiça trabalha todos os dias com o mesmo juiz, com a mesma juíza e com o conselho de sentença. Aqui no meu plenário são 2 meses. Aqui é uma dica para os advogados, para as advogadas, que vão fazer júri, especialmente, como o Thiago falou, em comarca que ele não conhece. Antes está marcado, está designado o júri. Antes do plenário, vão lá. Não perguntem só para o defensor, só para um colega que é muito atuante. Assistam eles. Vejam como eles se comportam em plenário. Veja como acusa. E não assiste só um não, porque talvez esse processo vai identificar que o MP pediu uma absolvição, mas não deveria nem ter sido indiciado. Você pensa assim, pô, esse promotor é tranquilo pra caramba, essa promotora é bem tranquila. Talvez o réu não tenha ter sido nem indiciado. Então, faça um estudo, e nós sabemos que os advogados, mesmo o João atuando muito, tem uma quantidade menor, né? Não estou falando em qualidade, mas tem uma quantidade menor de plenário do que o defensor, porque o defensor acaba sendo filtro, né? Acaba chegando tudo para ele. Então,
Tem um júri designado para o final de julho. Vai lá hoje, assiste ele, fica quietinho, não fala nem que você é advogado, advogada, assiste a atuação do juiz, assiste a atuação na primeira fase e em plenário, para ver. Essas são estratégias necessárias que nós, defensoras, não precisamos, porque nós estamos todos os dias. E essas estratégias que a acusação ela utiliza não de forma intencional, é natural, porque ele está lá todos os dias, ele sabe como vai se comportar o juiz. Vou dar um exemplo. Em plenário, todos os promotores que atuam comigo aqui sabem muito bem que eles não fazem perguntas. Eles nem precisam fazer, eles já sabem que as perguntas para o acusado é tão somente realizada pelo juiz, presidente e pelo conselho de sentença. Então, ele já sabe como é o meu atuar. E ele não vai precisar nem discutir. Acabou, ele olha para mim e fala, não, você não vai fazer pergunta. Tá bom, tá ótimo, vai passando. Então, essas questões são questões necessariamente estratégicas que o advogado, a advogada, tem que saber, especialmente quando estão indo para outra comarca. Fazem total diferença e vocês sabem muito bem disso. Com certeza. Tem uma pergunta Rodrigo, aqui que eu achei interessante. Continua a resposta do momento da produção de provas, que eu acho que a gente acabou enveredando por outros caminhos. Né? Durante todo o processo, até onde pode se produzir provas, quais os momentos possíveis. Se puder abordar isso para a gente, doutor. E tinha uma pergunta aqui que eu acho que vai encaixar nesse meio, que é, quando o juiz nega minha prova, tentei produzir, pedi uma prova pericial, pedi uma exumação, e o juiz falou, não vai fazer exumação. O que a gente poderia fazer nesse caso? Sábado, um colega, um grande advogado criminalista aqui do Rio de Janeiro entrou em contato comigo nessa mesma situação. Denis, tem uma testemunha que eu requeri a substituição, apresentei algumas testemunhas lá na resposta, e o juiz indeferiu. Ele indeferiu porque disse que já houve preclusão. Isso estamos falando da primeira fase. E o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, olha, colega, simples. Você pode discutir isso em habeas corpus, para apontar que houve violação ali da sua ampla defesa na primeira fase, plenitude de defesa, tem essa discussão, né, o momento realmente de plenitude de defesa, mas você pode impetrar um habeas corpus e discutir, e aí o tribunal pode determinar que seja realizada aquela prova ou não. E aí você pode ir para o STJ e discutir uma questão que, no meu ponto de vista, pode ser meramente fictícia. Por quê? Talvez nem mesmo essa pergunta tenha real valor para aquele momento. Então, estrategicamente, se houve um deferimento, eu não, dependendo do caso, vejam bem, cada caso é um caso, a regra é uma regra, a exceção né, tem que ser observada, mas em regra, eu não faço nenhuma impugnação naquele momento. Por quê? Porque talvez aquela testemunha pode surgir uma lacuna interessante para a defesa ou não. Vamos esperar a decisão. Eventualmente há uma decisão de pronúncia muito complexa, como o Rodrigo apontou, talvez absurdamente fundamentada, que vai gerar efeito na segunda fase, e aí talvez eu vá numa impugnação lá com o recursante distrito, apontando, nulidade por violação pela defesa, 2, nulidade por excesso de fundamentação da decisão. Vai depender do caso concreto. Fato é que dificilmente eu faço impugnações imediatas quando há indeferimento de testemunha, de prova. Claro, você apontou agora uma questão interessante, exumação. A exumação ou uma prova pericial, ela, se não for produzida naquele momento, eu posso ter até uma perda de uma chance probatória, defensiva, porque, na verdade, você tem ali um perecimento, né, do que a doutrina fala, do elemento sensível deixado pelo crime, né, desses vestígios deixados pelo crime. E aí, nesse caso concreto, se você vislumbrar um perecimento desse elemento sensível deixado pelo crime, talvez seja muito interessante a impugnação, não por violação à plenitude de defesa, não, por ampla defesa naquele momento, mas justamente pela perda dessa prova, perda de uma chance de prova defensiva. Então, João, o que eu acho? Eu acho que vai depender do caso concreto. Em regra, especialmente se for prova oral, eu não faço uma impugnação imediata, deixo para lá. Agora,
na segunda fase já é uma coisa diferente. Porque na segunda fase, sabemos muito bem que nós temos uma discussão quanto à soberania dos veredictos que o tribunal, dependendo da Câmara, utiliza de uma forma mais, né, como posso dizer, mais rígida e outras nem tanto. Então, se houver um indeferimento lá, a partir da postulação pelo 422, aí eu dou uma brigada, vou adiante. Até porque, se eu não fizer essa produção de prova 3 dias antes do plenário, vai estar lá o artigo 479, que vai dizer, não, agora não pode mais produzir. Então, o juiz pode estar calcado em normas processuais que acaba dando guarida ao indeferimento dessa prova para ele. Então, na segunda fase, eu vou embora, vamos brigar, porque vai violar minha plenitude de defesa. E sabemos muito bem que muitas das vezes o julgamento no plenário do júri é único. Condenou, para às vezes a gente tentar reverter essa situação é de uma dificuldade danada, sabemos muito bem. Então, respondendo objetivamente, vai depender da prova e vai depender do momento processual. Só 2 observações rapidinho, muito interessantes sobre isso que o Denis falou. Uma primeira, né? E ele já falou sobre isso hoje, a importância da resposta à acusação, né? Eu procuro deixar uma plantinha ali semeando na minha resposta à acusação, nem sempre dá certo, mas é importante, que eu estou arrolando aquelas testemunhas sem prejuízo de substituição, eventualmente, lá no decorrer do julgamento. E, inclusive, arrolando também as testemunhas do Ministério Público, quando isso der para se somar ao teu rol, para eventualmente você substituir alguma do MP que não foi encontrada. Né? Porque a gente tem jurisprudência pacífica, que se a testemunha não foi encontrada, substitui. O difícil é você conseguir substituir aquela testemunha que foi encontrada, está ali, e você quer substituir por razões outras. Só que às vezes uma testemunha que não é encontrada é a do Ministério Público, e não a sua. Tá? E uma outra dica também que eu já consegui... Só para não perder o fio aí, muitas vezes passa batido pelo juiz. Porque como a resposta à acusação é uma coisa meio padrão, o juiz ele não olha a fundo. Então, às vezes as pessoas colocam várias teses ali e o juiz não vai analisar aquilo a fundo. Ele vai falar assim, não aceito. E quando você coloca uma linha escrita assim, arrola as mesmas testemunhas da acusação, rol de testemunha, apresenta o seu rol, às vezes o juiz nem vai ver que você arrolou as mesmas da acusação e aquilo vai passar. E se passou, o juiz aceitou ali. E aí que tá aquilo que o Denis falou que eu achei interessante. Não se quer aqui ter uma falta de ética. É simplesmente dever do juiz analisar o meu rol e entender que o meu rol está para além daquilo que eu posso e falar, seu rol está para além, escolha qual você quer rolar. Se ele não viu isso e isso passou, aí a culpa é dele. E aí quando o promotor desiste de uma testemunha, por exemplo, você pode falar, não vai desistir não. Eu quero ouvir essa testemunha ainda assim. Isso acontece demais também. Às vezes ele sabe que o depoimento vai ser ruim. Pode falar, Thiago. Não é incomum que chegue na audiência e o juiz fala, então o Ministério Público está dispensando a testemunha da acusação e você falou, excelência, mas está ali no meu rol. Eu rolei também, o juiz para ver, porque nem lembrava, nem tinha visto. Mas uma outra situação também, uma outra chance, uma outra possibilidade de pedir essa substituição de testemunha, etc., ou até um aumento de rol, calcado na ampla defesa, e etc., e aí você puxa aquilo que não existe, né, busca da verdade real, excelência, aqui vamos buscar a verdade real, etc., é juntando uma declaração do depoimento daquela testemunha. Eu já fiz isso também. Excelência, olha só como essa testemunha tem a contribuir. Porque às vezes você fala, excelência, tem alguma coisa para falar, é um depoimento de mérito, não é uma testemunha meramente abonatória. Só que o juiz não acredita naquilo, não confia naquilo, etc. Junta uma declaração dessa testemunha para dentro do processo, né? Inclusive, eventualmente, se o juiz não deferir a oitiva dela como testemunha, a declaração está ali, você consegue usar. Então, a declaração também é possível nessa circunstância. É, entre aspas, né, uma investigação defensiva aqui que você podia fazer em qualquer momento da persecução penal, né? Agora, tem uma questão interessante sobre produção de prova, aí o João às vezes vai me corrigir ou vai concordar comigo, que eu vejo muitos advogados e advogadas fazendo. Que eu não gosto, tá? Não faço, que é arrolar policiais, especialmente para a primeira fase. Tá? Os policiais que atuaram na investigação. Imagina o seguinte, tem uma investigação ruim, alguma coisa está estranha, o relatório do delegado não está bem observado, conforme as investigações, conforme lá as informações colhidas na investigação, a conclusão do relatório foge daquela questão, foge para bem, tá? Para o indiciado, e aí a defesa rola um delegado, um policial, para ratificar eventuais descuidos investigativos.
Eu acho isso, ô João, um tiro no pé defensivo absurdo. Isso são chamadas testemunhas de repetição, tá? E essas testemunhas de repetição, elas não servem para nada para a defesa. Elas servem para atrapalhar a defesa ou repetição ou testemunhas de correção para corrigir eventuais equívocos investigatórios. Então, tudo, seja gravado, seja em documentos, tudo já está consignado lá naquele processo e poderá ser utilizado em plenário do júri. Sabemos que o nosso sistema não é um sistema eminentemente acusatório, podemos utilizar inquérito, o Diego, como promotor de justiça, utiliza e a defesa utiliza também. E a gente pode utilizar as eventuais lacunas ou omissões ou descuidos investigativos. O erro da defesa, muitas das vezes, é arrolar uma pessoa que acha que vai ratificar esse descuido, falar, não, de fato isso. Muitas das vezes ele corrige. E essa testemunha de correção é aquilo que acaba com toda a nossa estratégia defensiva de eventuais equívocos investigativos. Então, eu tenho como estratégia nunca é muito forte, nunca, jamais, sempre é muito forte, né? Mas, em regra, arrolar policiais para que... E muitas das vezes acontece, o Thiago apontou, a defesa arrola. Aí a gente está esperando uma audiência. Aconteceu semana retrasada. Eu estou dividindo com um advogado, né, uma defesa, e aí ele arrolou 2 delegados. Eu falei, doutor, mas para que isso, doutor? Não, isso. Aí veio um policial, que era testemunha da acusação, e o policial corrigiu eventuais equívocos. Era uma questão de milícia complexa, tinha uma interceptação telefônica, quebra de sigilo, ou seja, um processo muito complexo. E aí ele corrigiu a eventual equívoco investigativo. Falei, viu, doutor? Há uma correção. Tu acha que o delegado vai a favor do senhor, do seu cliente? Não vai. Ele o senhor tem razão, eu vou desistir. Só que aí a audiência deveria começar 1h da tarde, já estávamos 4h30 da tarde, todo mundo sentado lá no corredor. O que o Ministério Público fez? Não, agora quem insiste sou eu. Aí vem aquela discussão do princípio da unidade probatória, né, do aproveitamento da prova, aquele negócio todo. Agora ferrou, né, doutor? E agora? E agora? Que o teu cliente está ferrado e o meu assistido vai se ferrar também. Dito e feito, os delegados corrigiram e foram preparados, naturalmente preparados, para corrigir eventuais equívocos, até porque eles têm responsabilidades na investigação e nos equívocos. Então eu falei, olha, eu disse, faz o meu curso, doutor, porque eu tenho uma aula inteira sobre esses erros defensivos. Doutor, vou fazer mesmo. E você sabe mais, quando tem às vezes tem um ego, vamos chamar assim, e eu já cometi isso várias vezes, tá? Eu não tô o exemplo dessa culpa, não. Eu tô ali, vou dar um exemplo que aconteceu faz tempo já. O réu falou o seguinte, era um processo de furto com arrombamento, e ele falou, eu abri o portão, mas eu não estourei nenhum cadeado. Eu só abri o portão. O portão era eletrônico, ele abriu, e eu entrei na residência, peguei as coisas e saí. A prova já estava boa. Eu já conseguiria discutir sobre a qualificadora do arrombamento. E aí, quando chegou a pergunta em mim, que já era o último a perguntar, não tinha mais ninguém para perguntar, eu quis reforçar isso. E aí eu perguntei para ele, viu? Então você não quebrou o portão em nenhum momento. Você só abriu ali e o portão abriu. Ele falou, eu abri até fazer um tá! Bem alto assim. Aí, joguei toda a minha prova por água abaixo. Pelo um egoísmo de querer reperguntar, ou quando é para defesa, se o negócio está no ar e não foi confirmado, tipo ameaça, ficou no ar se ela teve medo ou não. Se não tá certo que ela teve medo, deixa assim, porque se você for perguntar, ela vai falar, eu tive medo. Isso é chamada isso é só para categorizar, isso é chamada testemunha de reforço, perguntas de reforço. As perguntas de reforço, quando existem as perguntas, quando algum técnico, né, da defesa ou da acusação, especialmente da defesa, faz essa pergunta de reforço, olha, hoje, Rodrigo, eu fico todo arrepiado. Falei, ai, que merda. Isso vai muito de encontro. Teve uma pergunta aqui, uma colega mandou agora há pouco no bate-papo. Poxa, o Denis estava falando sobre o silêncio no interrogatório, mas se o cliente fica em silêncio, ele acha que o advogado não está trabalhando, né? E a gente tem muito essa visão, né, de se falar que o teu cliente vai ficar... Para ele ficar em silêncio, ele acha que você não está dando importância para a defesa dele, para o interrogatório dele. Você deixar de perguntar, às vezes,
Passa uma palavra para a defesa sem perguntas. Eu não fazer uma pergunta, o cliente vai achar que eu não estou trabalhando. O Alexandre fala muito disso, né? O livro dele está até aqui no meu ombro, aqui, está aparecendo aqui. Né? Essa necessidade da gente, né, querer fazer uma pergunta para mostrar trabalho, querer botar seu cliente para ser interrogado, jogar ele no fogo, né, para mostrar trabalho, isso é completamente uma visão distorcida, né, do nosso trabalho. Acho que falta você alertar para o seu cliente, dizer, olha, aquele promotor ali, se eu deixar você responder as perguntas dele, vai te fazer de gato e sapato. Né? Essa testemunha, se eu perguntar para ela, vai mais te prejudicar. Então entenda isso, que tem momentos que a omissão ela é consciente. É importante isso. Isso aí. Eu falo muito. Talvez você não vá fazer perguntas, né, Thiago? Avisar o cliente, deixar ele preparado. Falar assim, olha, só vou fazer pergunta quando for pertinente. Se eu achar que tá bom, eu não vou fazer. Então não se assuste se passarem a palavra para mim e eu falar sem perguntas, porque isso é uma estratégia. E às vezes, para a gente, o Rodrigo sabe muito bem disso, para o defensor, mandar ele ficar em silêncio, ele vai, porra, esse cara é meio vagabundo, não quer trabalhar, não quer, entra numa outra discussão que não é de vocês. O advogado, a advogada, ele meio que, o cliente fala, pô, mas esse cara não é bom porque não deixou eu falar, não me deixou falar. Agora, o defensor, ele não fala que o cara é bom, o cara é vagabundo. Aí eu sempre falo para ele, bicho, olha só, a questão toda é o seguinte, se você falar, você vai utilizar 20, 30 minutos. Eu saio daqui todos os dias, quase 8 horas da noite. Não vai fazer diferença nenhuma para minha vida. Mas para a tua faz, bicho. Se você falar, você pode sair condenado a 30 anos por um descuido da sua fala. Então vamos só fazer um equilíbrio de tempo. Fica quieto, cara. Vai por mim. Eu faço isso há 20 anos. Fica quieto, que é a melhor coisa que você faz. Agora, tem uma questão que acontece muito no dia a dia, que o advogado saiu, vem para mim, aí vem a família e fala assim, doutor, não gostava daquele advogado. Olha, sabe o que aconteceu, doutor? No interrogatório do meu filho, meu esposo, sei lá, o advogado mandou ele ficar em silêncio. Falou, opa, nós já estamos falando com um belíssimo advogado, uma advogada. Me dá o nome dele aqui que eu já estou querendo conhecê-lo, porque ele é muito... Que isso, doutor? Ele é muito bom. Ele é um cara estratégico, que na primeira fase a melhor coisa que você tem que fazer é manter o silêncio, porque não comete erro. Agora, em plenário, e aí voltando à nossa discussão probatória, o réu ficar em silêncio é acobertador. É um dos piores problemas que a gente pode fazer. E vocês sabem muito bem disso, júri de cadeira vazia ou réu em silêncio, a defesa já entra toda arrebentada. Então, na segunda fase, para mim, os acusados só ficam em silêncio quando o falar dele vai realmente prejudicar tudo. Porque o silêncio na segunda fase é acobertador. E deixa eu só fazer uma observação quanto a uma coisa um comentário que rolou aqui no bate-papo do Sanches, tá? O João Ricardo até fez uma observação, e eu tenho uma visão muito peculiar disso, até falo no nosso curso lá no Formando Criminalistas. Depois da nova lei de abuso de autoridade, muita gente fala, né, quando essa consignação de perguntas, quando o Ministério Público resolve consignar a pergunta, é crime de abuso de autoridade, eu vou impugnar o promotor, vou pedir para o juiz prender o promotor em flagrante por crime de abuso de autoridade. Nem sempre eu, Thiago, acho que é a melhor estratégia. Tá? No plenário, por exemplo, se o promotor esquece da nova lei de abuso de autoridade e quer consignar as perguntas, às vezes é até mais interessante para que a gente adote aquela conduta antiga de anotar as perguntas do promotor e fazer elas sem alguma pegadinha, sem algum trocadilho e etc. Né? Então pense bem no caso em concreto, se esse é um caso de você insurgir, não estou dizendo que não vai ter situações que você vai insurgir para alegar que aquilo é um abuso de autoridade do promotor ou de quem, né, quiser inquirir o seu cliente quando ele quer ficar em silêncio. Mas em alguns casos é mais inteligente, deixa o promotor esquecer da lei de abuso de autoridade, eu quero mais que ele esqueça para eu poder consignar as perguntas e fazer as perguntas. Isso é muito importante também, depende da estratégia de cada caso. E o mais importante, para mim, que eu acho, é que muitas das vezes a gente nesse curso que eu faço, tem uma aula inteira sobre erros da defesa. O primeiro, até um podcast que você falou do Alexandre, nós fizemos um junto, e o Alexandre no final falou assim, qual é o pior erro que a defesa pode cometer em plenário? Eu acho que o pior erro é fazer o júri para si, e não para o réu. Então, muitas das vezes, a gente fica lá, danado da vida com o promotor,
E vai querer, como o Thiago falou, vai querer fazer acontecer tal. É como se você estivesse ali tentando desopilar a tua raiva com aquele promotor. E às vezes esse desabafo, quase que um divã ali de um psicólogo, você vai sair bem. Pô, eu xinguei, eu fiz, eu aconteci, eu falei que ele cometeu abuso de autoridade, ele fez e aconteceu, e o teu cliente sai condenado a 30 anos. Então, muitas das vezes, mesmo chateado, com raiva, a permanência da racionalidade é o ponto mais importante, porque nós estamos ali defendendo pessoas. Nós vamos sair dali todos os dias e voltar para nossa casa, ligar o nosso ar-condicionado, botar um cobertor, tomar um vinho, tomar uma cerveja, dar um beijo na esposa, ver filho, ver isso, namorada, ou só ver um filme. O cara muitas das vezes sai dali e se mantém no cárcere décadas. Então, essa para mim é uma das maiores dicas que eu dou, especialmente às pessoas que estão iniciando. Não faça júri para você, faça júri para o réu. Faça júri responsavelmente para aquela pessoa. Não faça. Hoje, então, com as redes sociais, o negócio fica mais complicado, né? Muita gente grava, então grita, faz e acontece, todo mundo quietinho. O promotor quietinho fala, cara, deixa esse cara aparecer, fazer acontecer, e o seu cliente está sendo condenado a 30 anos ali. Tem juros que eu divido. Tem um ponto importante que eu quero só ressaltar pro pessoal. Quando o advogado tem essa conduta que o Denis está falando, quem fica indefeso? O réu. O réu fica indefeso porque você, advogado, está se defendendo, está se promovendo, né? Enfim, protagonismo no tribunal do júri é do réu, júri é garantia, júri é feito para o réu e por causa do réu, e não por causa do advogado. É isso aí. É isso aí. E eu vejo muito também, em cima do que o Denis está falando, profissionais que anotam tudo que o promotor falou, para na réplica vir e rebater cada uma daquelas informações que o promotor falou. Quando, na verdade, o que ele está fazendo é repisando aquela informação. Ele está deixando o jurado consciente daquilo que acabou de ser dito para ele. Então está reforçando uma informação que ele poderia trabalhar de uma outra forma. Seguir o que ele planejou. E não a interferência do que o promotor falou. Né? Rodrigo, no jogo de futebol, não foram 3 tiros que ele deu, como disse o promotor. Eu estou reafirmando os 3 tiros. Pode falar, João. É isso aí. É que no jogo de futebol a gente tem aquela análise, né? Quem ficou mais com a bola? É o tempo de posse de bola. Então é exatamente a mesma coisa. Quando o advogado anota tudo, ele simplesmente está o tempo inteiro deixando a bola com o Ministério Público. O contrário, eu vejo que é muito, muito interessante. A gente puxar a posse de bola para a gente, advogado. Aí alguns advogados me perguntam, fazem parceria comigo, mas como que você não vai rebater tal coisa? Mas peraí, vamos fazer as contas. Num júri que tem réplica, a gente tem, se não tiver correto, tá? 1h30 de fala para acusação, 1h30 de fala para defesa, mais 1 hora para acusação e 1 hora para defesa. Olha a quantidade de tempo. Você acha mesmo que em 5 horas de fala, 5 horas, o jurado vai lembrar daquela vírgulazinha, daquele cabelinho no ovo que o promotor colocou ali? Não, meu amigo, não. Aqui é com a gente, vamos trazer a discussão para a defesa. Eu não sei aí com vocês, com certeza tem, né? O Brasil tem, mas aqui no Rio de Janeiro tem muitas feiras locais, né? Muitas feiras de bairros, né? A gente vai lá comprar fruta, essas coisas todas, e todas essas feiras tem lá aquela barraquinha da cana-de-açúcar com pastel, né? Eu adoro aquilo. Todas as vezes que eu vou na feira, eu tomo minha caldo de cana e como aquele pastelzinho de queijo. Aqui é caldo de cana. Aqui é caldo de cana com chipa, aqui no Mato Grosso do Sul. Caldo de cana com chipa. Chipa é tipo um pão de queijo paraguaio. Do Paraguai, da Bolívia, é um pão de queijo mais seco. Mas é a mesma combinação, uma delícia, a gente adora. É uma delícia. Olha aquele pão, aquele pastel. Aquele pastel que, na verdade, tem... isso eu não conhecia, não. Até conheço. Quando eu for aí encontrar com vocês, eu vou querer comer isso aí. Quando você vai lá comer aquele pastel, você, né, está procurando o recheio do queijo. Muitas das vezes não tem. Você morde aquilo ali, é só pastel de vento. Vem aquele bafo na tua cabeça, na tua cara, que chega a te queimar. Aqui, normalmente, é isso. Tu tem que dar aquela mordidinha e esperar passar aquele vento. Muitas das vezes a réplica do promotor é isso, é um pastel de vento, não tem conteúdo nenhum. E aí a defesa tem que mostrar isso. Chegar e falar, olha, eu não vou nem reprisar, porque o que ele fez foi a repetição da primeira fase. E nós estamos aqui, na verdade, num momento dinâmico. Jurados, vocês não são bobos, vocês já tomaram a decisão, a partir do momento que o promotor falou 1h30, a defesa falou 1h30.
Eu não vou ficar repetindo aqui vento quente, porque eu não quero queimar vocês. E numa fala dela, só vocês colocaram por terra tudo o que eventualmente a acusação poderia falar e não falou, e aí vai abordar na tréplica. Agora, muito importante o que o João falou. Veja que as pessoas se cansam. Vocês veem aí a gente, às vezes numa live dessa saímos cansados, as pessoas que estão ouvindo saem cansadas. Imagina os jurados. Os jurados ouviram testemunhas, não estão no seu ambiente de tranquilidade, ouviram testemunha, acusado, ouviram isso, ouviram aquilo, aí os debates começam na madrugada. Porra, você tem o limite de 1h30, você não tem a obrigação de 1h30 de explanação. Você tem o que você não pode deixar o réu indefeso, né? Falar 10, 15 minutos quando o promotor falou 1h30, mas você não precisa cumprir 1h30, porque você fica naquela repetição enjoada que o jurado fala, cara, não vou nem mais ouvir que esse cara, porque esse cara tá tão chato falando sempre a mesma coisa. E mais, o que vocês não, o que na sustentação não pode pensar é que vou falar um tanto e não entrar no conteúdo para deixar para tréplica como a última fala. Cara, o bom promotor, o estratégico, o Diego que está assistindo a nossa live com 4 pessoas da defesa, ele vai, no próximo júri vou utilizar isso. O promotor, quando observar isso, fala assim, não vou em réplica. E aí a gente pode discutir se houve violação da plenitude de defesa. O fato é que os tribunais não anulam o julgamento por ausência de réplica e tréplica. Portanto, a defesa às vezes fica esperando o seu momento em tréplica que não virá. Eu já vi advogado passar mal em plenário. Porque o advogado chega e fala assim, não, na tréplica, o promotor, não vou em tréplica mais, já está tudo fechadinho. O advogado teve que ser socorrido, porque ele falou, cara, eu tornei o meu réu indefeso porque o conteúdo, quer dizer, o núcleo daquele conteúdo eu não abordei. Então essas questões, elas têm que ser muito bem dosadas para que não fique enfadonha e também não fique omissa, né, João? E outra coisa, assim, para finalizar esse assunto, para a gente ir para outras coisas, no júri, no contexto do júri, o jurado ele não está apaixonado pela tese como você, advogado, está. Então, apaixonar-se pela tese é um perigo porque você acha que aquilo é muito interessante quando aquilo só é interessante para você e não para o jurado. Pergunta para o Denis. João, nisso eu posso te falar uma coisa? Eu tenho uma estratégia de estudo de processo. Nesse curso que eu dou aí, eu tenho uma aula inteira sobre estudo de processo. O estudo de processo é o seguinte, há anos que eu venho pensando nisso, anos. E errando muito, né? O Rodrigo falou assim, eu falei, fiz a pergunta, a gente vai tentando consertar com nossos erros, a gente erra todos os dias. Né? Cada plenário um erro, o próximo a gente não vai repetir. Eu trabalhava com um colega, que o colega ele era de um otimismo processual absurdo. E eu sempre fui um certo pessimista processual, porque o réu, quando está ali, ele já está ferrado. Está ferrado. Ainda que ele seja inocente, ele está ferrado porque ele está respondendo ao processo. Então, o processo está bom, doutor? Não está bom, porque se estivesse bom, você estava na praia, não estava num julgamento. Então, primeiro ponto é esse. E aí, esse meu colega, ele falava assim, Denis, tá fácil para a defesa. Eu falei, cara, quando o cara fala tá fácil para defesa, ou eu estudei o processo errado, ou eu não conheci o processo, ou não sei. O que ele fazia? Que nós já falamos um pouquinho antes. Ele focava num ponto defensivo, e aí se apaixonava, como o João apontou, num ponto da defesa, e esquecia os outros pontos. Então eu tenho uma estratégia de estudo do processo. Eu leio o processo, eu estudo, eu estudo o processo 3 vezes, sempre. A primeira vez é para conhecer o processo. Eu conheço o processo. A segunda vez eu vou pegar a beca e a faixa do Diego, promotor de justiça que está aqui, vou vesti-la e vou ler o processo como se eu fizesse uma acusação. Eu sou naquele momento um acusador, um promotor de justiça. E vou estudar tudo para arrebentar meu cliente. E aí o terceiro processo, o terceiro estudo, eu vou estudar como defesa. Por quê? A partir do momento que eu conheço as fragilidades e as forças acusatórias, eu começo
a não apaixonadamente estudar o meu processo com todas as minhas estratégias e técnicas para realização da minha plenitude de defesa. Por isso que eu digo, a leitura, o estudo do processo para a defesa será sempre bidirecional, sempre com foco nas forças e nas fragilidades. E depois eu chego para a plenitude de defesa. Desculpa, João, te cortei, abri só esse parêntese. Não, perfeito, perfeito. Essa pontuação é extremamente importante. Inclusive, no meu escritório, eu não faço isso sozinho. Eu faço com outros advogados. A gente se junta, os advogados que estão comigo no processo, eu acuso durante uns 10, 15 minutos e joga a bola e fala, vai, se defende agora. Porque a gente vê na real o que vai acontecer no dia. Isso é muito importante no estudo em grupo, claro, porque as leituras acusatórias nos deixam preparados para quando elas nos vierem, né? É isso aí. E elas vêm. E isso que vocês falaram agora, aconteceu muito comigo no júri e eu percebi isso. Com o tempo eu tive que consertar. Eu me apaixonava tanto pela defesa, pela tese que eu tinha enxergado ali, que eu esquecia o quão incrível ela era. Então, tipo assim, às vezes ela fugia de qualquer razão, só que como eu estava imerso ali naquele monte de provas, eu acreditava muito naquilo. E talvez não fosse possível demonstrar aquilo. Então o Gustavo, que é um colega aqui que atua no Tribunal do Júri, ele fala uma coisa legal. Às vezes ele está estudando processo, né, discutindo sobre o processo, ele fala, cara, eu não consigo pintar essa tese que você falou. Então eu acho muito legal essa visão dele. Eu não consigo pintar para o Tribunal do Júri essa tese que você está falando, por causa disso. E essa noção, eu achei... Tipo, isso que ele falou, eu achei fantástico, assim, sabe, de pintar. Eu já sou um pouco mais agressivo com o acusado. Falou, olha, o que você está falando é o seguinte, eu fiz um pacto com Deus. Deus faz milagre e eu advogo. Eu não consigo fazer milagre e Deus não consegue advogar. O que tu está falando é milagre. Reza, porque eu não vou conseguir. Não vai dar, não. Vai dar ruim para você. Vamos ver que isso não está legal. Ô, Rodrigo, fico muito feliz de ter o Denis aqui conosco, né? Cara, que enxurrada de conhecimento, de informação. Tenho certeza que o pessoal gostou demais aqui. Nós estamos passando aqui, né, 1h10 de podcast e eu só quero agradecer a esse gigante aqui por tantas informações. O pessoal que gostou, já acompanha ele aqui. Gostaria de abrir aqui para o Denis falar as últimas palavras aí, pessoal, por favor. Eu só tenho a agradecer a vocês, vim acompanhando desde que fui chamado o trabalho de vocês. Eu acho que é um trabalho bem legal rapaz, eu acho o seguinte, não sei se na área... No outro dia eu estava fazendo uma live aí com alguém, agora não me recordo quem, e falou assim, Denis, eu já atuei na área civil e eu não via essa interação de junção de força, não é só de conhecimento, de junção de força que tem na área criminal. Eu falei, eu acho que a área criminal, especialmente ponto defensivo, porque a gente sabe que isonomia não existe e nunca vai existir, né? E não existe porque a estrutura é assim, o Código de Processo Penal é assimétrico, não tem jeito. Não estou criticando aqui um Estado punitivista, não estou criticando aqui o Ministério Público, o Poder Judiciário, não estou. É a realidade. O processo é assimétrico e a defesa vai estar sempre fragilizada, até porque é um momento em que se apura a culpa de pessoas, então vai ter essas fragilidades. Então, para minimizarmos, ou nós acabar não sendo corresponsáveis com essas fragilidades, nós temos que nos fortalecer. Eu acho que o fortalecimento é justamente isso, é a interação com colegas, aprender com discutir coisas, conhecimentos, ler livros bacanas, fazer os cursos de vocês, quer dizer, é juntarmos energias aí para que a plenitude de defesa, especialmente o Tribunal do Júri, e para além dessas questões do Tribunal do Júri, elas sejam devidamente observadas. E repito, faço isso com muita tranquilidade, sou amigo de todos os promotores que eu trabalho, que eu já trabalhei, porque a acusação é e tem que ser estratégica e a defesa tem que ser também técnica e estratégica para que nós tenhamos um processo justo. E vocês sabem muito bem, a justiça do processo, ou o processo legal justo, não é aquele que demanda muitas condenações ou muitas absolvições. É aquele que demanda uma acusação muito forte e uma defesa realmente muito forte. Ética e técnica e forte. Então, eu estou aqui para agradecer a essa oportunidade de um debate, aprendi muito hoje com vocês e quando quiserem, podem me chamar que eu estou aqui junto com vocês e aplaudindo. Vou comprar fazer até essas plaquinhas aí de aplauso. Vocês sabem que há 6 meses atrás eu não sabia nem botar foto no Instagram. Eu aprendi por conta dessa pandemia aí. Eu ainda sou no momento mais jurássico. Peguei a defensoria
Hoje, Rodrigo, peguei a defensoria com máquina de escrever, fiz muita petição com máquina de escrever. Então, mas é isso, pessoal. Obrigadão, foi ótimo. Eu acho que vocês estão de parabéns e a galera que está acompanhando aí vocês tem muito a aprender e é isso aí, juntar forças para gerar, né, uma defesa eficiente, uma defesa boa, uma defesa técnica, uma defesa estratégica, com conhecimento. E não com firulas bobas que a gente vê por aí, né? A rede social não cria esse filtro, então o que eu vejo de firulas, sabe, até inocentes por aí, e quando você se depara com uma discussão séria, o advogado, quando se depara, tem que se prender a isso, porque vale a pena e a nossa vida é essa, nós vamos nos aposentar nisso, então a gente cada dia mais tem que conhecer e aprender mais. Vocês estão de parabéns. Show, obrigado João, obrigado Thiago, foi show de bola. Quem quiser seguir, pessoal, que está aqui ao vivo já sabe, aperta aqui em cima, ó. Se você está vendo pelo Spotify, vem para ouvir a gente ao vivo todo dia, do meio-dia até mais ou menos 1 hora. Valeu e até a próxima. Obrigado.